bom dia, senhoras e senhores. Estou aqui mais uma vez no programa Gente, História e Cultura, diretamente dos estúdios da TV Web CDN Online. Programa este direcionado a falar de gente que fez história, da nossa própria história, ou de nossa cultura, e que, de alguma forma, deu a sua contribuição para a humanidade ou para a comunidade em qualquer pessoa vive, ou onde nós mesmos vivemos. E hoje vamos falar de uma personalidade importante que foi uma história marcante na vida de Buíque e de sua história. Vamos falar do padre João Ignácio de Albuquerque. Na verdade, o padre João Ignácio de Albuquerque veio de Cajazeiras, no estado da Paraíba. Para quem não conhece, Cajazeiras é um município que fica na região de Sousa, no estado da Paraíba, né? Tem uma área de 565,9 quilômetros quadrados, atualmente tem mais de 60 mil habitantes e fica a 468 quilômetros da capital, João Pessoa. Então, o padre João Ignácio de Albuquerque, quando veio de Cajazeira, trouxe grande parte de sua família. E isso aconteceu em 1878, quando veio assumir a paróquia da Capela de São Félix de Cantalice, em Buíque, que compreendia uma extensa área que ia daqui de Buíque, Águas Belas, Sertão do Moxotó e Bimirim, e todas essas viagens para fazer as suas missões, ele fazia montado num burro, porque naquela época não tinha outro meio de transporte a não ser o animal. E por isso mesmo ele andava no burro para fazer as suas pregações religiosas nessa vasta região que compreendia a capela, a paróquia de São Félix de Cantalice. Mas o padre João Ignácio de Albuquerque, depois de 14 anos em Buíque, né, detentor de um grande prestígio e vindo de uma família nobre, né, porque, na realidade, os Albuquerques são de origem portuguesa. E aqui, com esse prestígio, chegou em 1892 a se eleger prefeito pela primeira vez, cargo esse que ficou até 1895. Só lembrando que, em 1892, foi o ano em que Graciliano Ramos nasceu, e para Buíque veio em 1894, quando o padre vigário João Ignácio de Albuquerque era prefeito de Buíque pela primeira vez. E, para ocupar um segundo mandato, veio a fazer de 1901 a 1904, tornando-se o primeiro prefeito republicano deste município de Buíque. E por isso mesmo o padre João Ignácio merece realmente ser marcado pela história de Buíque, não é? Porque, na realidade,
foi ele que trouxe a família Modesto para Buíque, né? Justamente foi ele que trouxe o meu avô, Manuel Modesto de Albuquerque Neto, que nasceu nesta terra no dia 23 de agosto de 1888, filho de José Modesto de Albuquerque e de Maria Joaquina de Almeida. Então, Manuel Modesto também foi auxiliar do vigário que era o seu tio, porque se tornou sacristão da paróquia de São Félix de Cantalice, né? E por isso mesmo essa ligação. Então, meu avô, Manuel Modesto, filho de José Modesto de Albuquerque, que era irmão do vigário João Inácio, aqui em Buíque teve 13 filhos, 4 com Aurora Laerte Cavalcante, sua primeira mulher, e mais outros 9 filhos com outras 2 ex-mulheres de Manuel Modesto de Albuquerque, né? E por isso mesmo, Manuel Modesto também é uma pessoa que merece integrar e é parte também da história de todos nós, que fazemos parte da família Modesto em Buíque. E por isso mesmo é que merece a nossa reverência também como uma das pessoas que deram a sua grande contribuição, como essa grandiosa família Modesto, a história de nossa terra e de nossa gente, não é? Então, Padre João Ignácio de Albuquerque teve essa grandeza. Ele realmente tinha um grande poder e seus principais inimigos políticos na época era justamente o Major França. E por isso mesmo, por questões de querelas políticas, chegou até a sofrer um atentado por envenenamento, mas não chegou a morrer. A pessoa responsável, que não se chegou a identificar quem foi, realmente não chegou ao seu intento principal, que era justamente ceifar a vida do vigário. Tudo isso, evidentemente, adivinha de justamente das querelas políticas daquela época da política da bala que predominava em Buíque, em que quem mandava, na verdade, eram os coronéis. E dizem até, né, o próprio Graciliano Ramos, em seu livro Infância, relata o fato de ter medo do padre, porque o padre era carrancudo, era muito durão e muito ignorante. E por isso mesmo metia medo nas crianças. Na realidade, eu sempre procurei, digamos, dizer ou ter uma outra visão diferente dessa que realmente muitas pessoas têm a respeito do padre. Porque, na realidade, quando eu era criança, sempre tive medo do padre Zé Kerli. E muitas crianças daqui de Buíque também tinham muito medo do padre. Tanto tinha medo do padre porque dizia ou condenava quem pecava ao fogo do inferno, quanto também tinha medo do demônio, porque ambos levavam a criança a sonhar, a ter os seus pesadelos com o inferno. Então, sempre tinha essa mão cruzada entre Deus e o diabo, não é? Mas, na realidade, as crianças sempre tiveram, de certa forma, naquele tempo do carrancismo, sempre tiveram medo de padre, sim. E não foi diferente com Graciliano Ramos, que também descreve o lado humanista do vigário
João Ignácio, quando Buíque foi afetada pela peste bubônica e as pessoas adoentadas que tinham que ser isoladas por se tratar de uma doença infecto-contagiosa e sem cura, quem cuidava desses doentes com espinho de mandacaru para supurar os tumores era justamente o vigário João Ignácio de Albuquerque, que na realidade não tinha medo de se contaminar, e aí está também o seu lado humanista. Também o responsabilizam erroneamente por ter barrado a passagem da linha férrea do trem aqui em Buíque, quando na realidade quem barrou, quem impediu que essa linha férrea passasse por Buíque foram os coronéis, os mandatários daquele tempo que tinham medo que os seus rebanhos de gado viessem a ser atropelados pelos trens. Essa é a realidade. E não de que foi o padre João Ignácio o responsável pela não passagem da linha férrea aqui em Buíque. Isso é uma mentira, uma invencionice histórica que realmente merece ser corrigida e se fazer justiça ao padre que, na realidade, em sendo prefeito de Buíque por 2 ocasiões, na realidade, muito fez por essa terra na sua época, além de ser um católico realmente que buscava, através da religiosidade, cabalar ovelhas para o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a poderosa da sua época. Então, minha gente, o padre João Ignácio de Albuquerque teve uma grande contribuição na história política, na história religiosa deste município e desta região. Então, por isso mesmo, eu acredito que na sua capela, onde está enterrado, lá no cemitério local, que hoje serve de depósito de cimento, de tijolos, de cadeiras, de outros objetos de trabalho do pessoal que cuida do cemitério, ali no seu túmulo, na sua capela, onde ele está enterrado, merecia ter um melhor tratamento e um melhor olhar, porque, afinal de contas, o padre João Ignácio de Albuquerque merece realmente ter um tratamento à sua altura, à altura da história que ele escreveu e ajudou a escrever aqui em Buíque, a partir do momento em que, em 1878, veio de Cajazeiras com a família Modesto para Buíque e aqui disseminando e fazendo com que a família viesse a crescer, a se fortalecer e também dar a sua importante contribuição à nossa comunidade, à nossa história, e por isso mesmo eu peço ao amigo Arquimedes Guedes Valença que tenha mais um olhar com mais afeição, né? Um olhar mais afetivo para com a capela do padre João Ignácio de Albuquerque, que está praticamente abandonada e merece um pouco mais de respeito, até porque foi o primeiro prefeito republicano desta terra e merece realmente as honrarias que um homem da envergadura do padre João Ignácio de Albuquerque bem merece. E tem mais, digamos, outras histórias
do padre João Inácio de Albuquerque, em que, chamado para velar uma pessoa morta em Arco Verde, irmã do cardeal Arco Verde, que não se encontrava na ocasião naquela cidade, para lá se dirigiu. E segundo as irmãs do cardeal, essa recomendação seria às 10 horas. Como não aconteceu às 10 horas, simplesmente ele não fez recomendação alguma e voltou para Buíque. E as irmãs foram fuxicar ao cardeal e ele chegou até a pegar uma briga ferrenha com o cardeal Arco Verde, porque realmente ele não era homem de engolir nada a seco. E por isso mesmo é que tinha a fama de briguento e de carrancudo. Mas na realidade foi uma pessoa que contribuiu com muita relevância para a história de Buíque e para nós buiquenses. E por isso mesmo merece a nossa homenagem, merece ser lembrado pelo que foi, pelo que representou e pelo que representa pela história de Buíque. E se alguém de Cajazeiras estiver me assistindo, peço para que entre em contato conosco, entre em contato com a família Modesto em Buíque, especialmente para este que vos fala, Manuel Modesto, para que a gente possa saber mais a respeito do padre João Ignácio de Albuquerque, porque ainda tem muita coisa a se saber, a se conhecer a respeito da história deste grandioso homem paraibano de Cajazeira, que trouxe a família Modesto para Buíque. Aqui foi o primeiro prefeito republicano desta terra e aqui também fez história e deu a sua contribuição. E por isso mesmo, a nossa lembrança, e é que merece ser lembrado e ter seu nome grafado com muita honraria em nossa história de nós que somos buiquenses, barrigas pretas, com muito orgulho. Então, minha gente, termino aqui este programa, agradeço ao amigo César Barmon por ter prestado algumas informações, né? Ao amigo Rilke Vieira, que está aqui na transmissão técnica deste programa, e pediria a cada um de vocês que me seguisse no site Circuito Direto News e também que se inscrevesse em nosso canal CDN do YouTube. Se inscreva lá, vá lá, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Dê a sua ajuda. E brevemente também será lançado o canal de divertimento e entretenimento, diversidade, hashtag. E este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, e também da panificadora Cardeal de Arco Verde, de meu irmão Miltinho Modesto, onde fabrica o melhor pão da cidade. Então, minha gente, era isso que tinha a falar no dia de hoje. Me desculpem se alguma coisa foi passada em branco, se algo deixei de falar, não é? Porque, na realidade, programa ao vivo e de improviso é desse jeito. A gente realmente procura fazer com a maior perfeição possível, mas nem mesmo assim a gente chega a falar de tudo que deveria falar. Se alguma coisa tiverem a observar, podem postarem no Face, que a gente, com todo prazer, vai procurar responder.
Então, até o sábado que vem, às 9 horas da manhã, em que aqui estarei novamente falando a respeito de alguma personalidade que foi gente e história e contribuiu